Alô, torcida tricolor, queridos e amados amigos, hoje é dia de Fluminense e bora trazer a lista de relacionados escolhidos de Zubeldia, que pode fazer o seu último jogo hoje? Não sei não, pessoal, o cara não foi demitido nem quando perdeu pro Vasco de novo numa Copa do Brasil, né? Será que vai perder por uma rodada do Campeonato Brasileiro? Não sei não, vejo que muita gente fala que pode rolar, outra gente fala que não pode, eu sinceramente não sei, então fala aqui que eu não sei, mas muita gente tá falando que pode ser, né? Também vamos trazer a provável escalação, porque finalmente saiu informação sobre a escalação e a escalação está diferente pra caramba. O que tem de bom, o que tem de ruim, a gente vai conversar tudo e vai trazer tudo pra você agora. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Isso mesmo, arrebenta nesse like, clique no gostei. Obrigado a todos que, pô, vocês são top, tá? Vocês são outro nível. Obrigado de verdade. Pô, você é sensacional. Tamo junto. E não esquece de se inscrever, hein? Confere se você tá inscrito ou não. Né? A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal do Flu, que falta pouco aí para 100 mil inscritos. E bora que eu já vou te mostrar a provável escalação e também a lista de relacionados de Luiz Francisco Zubeldia. Vem. Galera, antes da lista de relacionados tem um press kit, tá? Então vamos saber todas as informações do Fluminense. Isso aqui é o próprio Fluminense que disponibiliza pra gente, tá? Então a gente vai trazer tudo pra você. E ó, fica comigo até o final porque a gente vai trazer a notícia de provável escalação e teve muitas mudanças no Fluminense, tá? E novidade no ataque. É isso aí, novidade no ataque do Flusão. Mas vamos lá, pessoal. Então o jogo é hoje às 9 horas, né? 8 de agosto, tudo bem, aqui vocês já sabem. Vamos ver se tem alguma notícia legal. Aqui um retrospecto e tudo mais, né? Beleza. A gente tem aqui contra o Botafogo 146 vitórias e tudo mais, beleza? O último jogo foi essa vergonha aqui, né? Descendo aqui a gente tem os próximos jogos do Fluminense, que é contra o Rivadavia já no dia 11, né, pessoal? E também contra o Palmeiras, só jogo difícil. Descendo mais ou menos, aqui a gente tem o desempenho de 2026, onde em 42 jogos o Fluminense venceu 20, empatou 13 e perdeu 9. No Maracanã, né, o Fluminense tem 15 vitórias em 25 jogos, 6 empates e 4 derrotas. A artilharia, olha que bizarro. A artilharia do Fluminense é John Kennedy com 15 gols disparado, não joga mais a temporada pela lesão, melhoras para o nosso querido John Kennedy. Aí, em segundo lugar, Savarino. Meio campista, meu amigo. Depois, Kevin Serna e Canóbio com 6 pontos e Lúcio Acosta com 5. Meu amigo, pra tu ver. Aí tem assuntos gerais, arbitragem, o Bruno Arleu. Meu Deus. Pô, Bruno Arleu apitando jogo no Rio de Janeiro. Ah, Thiago, mas ele é do Rio. Não era pra ser o contrário? Tipo, se são os cariocas, coloca alguém de fora, não? Tudo bem, tudo Rio de Janeiro aqui, pelo jeito, né? Só o VAR aqui, que é o Rodolfo Toschi. A gente tem aqui Guga pendurado, Guilherme Arana pendurado, Hércules pendurado, Inácio pendurado, Lúcio Acosta pendurado, óbvio, Savarino pendurado, né? Então esses são os jogadores que não podem tomar cartões amarelos. Beleza? Descendo aqui, assuntos gerais, departamento médico. Vamos lá. Matheus Reis, né? O atacante se recupera de uma cirurgia e tal. Aí a gente tem o Julian Midian, também teve detectado uma lesão grau 3 no músculo posterior, a gente já sabia, retorno entre 3 e 4. Freitas, zagueiro, apresentou um edema ósseo, também vai ficar um tempinho fora. E John Kennedy, o mais novo, né, que sofreu uma lesão ligamentar, a gente trouxe no vídeo anterior. Então, não tem outros lesionados aqui, não. Então, quem ficou de fora é por questão técnica, tá? Ó, informação, zagueiro Thiago Silva participou da sessão de treino da sexta-feira e essa foi sua primeira atividade com o grupo, então deve pro jogo contra o... Como é que é? Rivadavia, isso aí. Então, beleza, meus amigos. Beleza que tem o Nonato falando alguma coisa, sinceramente, né? Então, vamos para os relacionados. Então, informação mesmo pra gente. O Fluminense não falou nada de muito novo. É aquilo que a gente já sabia, que a gente já tinha trazido pra vocês também, tá? Então, bora pra lista de relacionados. Galera, lista de relacionados na tela. A gente tem aí, então, goleiros Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Ó, o Vitor Eudes voltou a ser relacionado, então fisicamente ele deve estar bem, né? Então ele volta a ser relacionado após o problema que ele teve, né? Bem legal, bem legal. Que bom que o jogador ficou bem, né, pessoal? A gente tem na defensores Guga, que pode ser o titular ou não, né?
Pode ser que o Zubeldia dê aquela descansada. Guilherme Arana, tá muito mal. Aí tem o Inácio, o Rabelo e James. Então o Fluminense hoje tem 3 zagueiros, né? Inácio, Rabelo e James. René, Samuel Xavier. A gente vai trazer para você a provável escalação. Fica com a gente aí. A gente tem meio-campistas: Hércules, Lúcio Acosta, Martinelli, Nonato, PH, Ganso e Otávio. Nenhuma novidade também no meio. Nenhuma novidade na zaga. Nenhuma novidade no gol. E então a novidade sobrou para o ataque, né? Que finalmente a gente tem o Riquelme voltando a ser relacionado. Espero que ganhe minutos, porque os pontas do Fluminense não estão rendendo. Mas os atacantes são os seguintes: Agostinho Canóbio, né? Castilho, Germancano, Hulk, Kevin Serna, Riquelme, Savarino tá aqui como atacante, mas ele não é atacante, tá, pessoal? Ele é meia. E a gente tem aqui Soteldo. Então, essas são todas as peças de Zubeldia para o jogo de hoje e as peças do Fluminense aí para enfrentar o Botafogo, jogo difícil, clássico, mais um clássico aí. E você já sabe, se é clássico, minha expectativa já é lá embaixo, porque o Zubeldia não ganha, claro. Mas é isso, tomara que hoje ganhe. Bom, então é isso. A novidade é Riquelme volta a ser relacionado, né? Que bom. Se eu fosse a torcida do Fluminense, eu fazia uma força danada para cima de Zubeldia para a utilização da base, porque é vergonhoso o que a gente tá vendo no Fluminense. É vergonhoso, vergonhoso. E mais vergonha ainda, ele não levar o Fidelis, né? Porque ele deve poupar o Guga e podia levar o Fidelis para que, caso o Samuel Xavier ficasse cansado, colocasse ali um Fidelis no segundo tempo, mas nem isso também. E olha que Júlio Fidelis, todas as vezes que entrou, mandou bem, né? Então pode ver que não tem essa de jogou bem ou jogou mal. Lembra do Davi Schwindt na zaga? Jogou bem, mas nunca mais voltou também. Então assim, é complicado. Agora, a informação que eu tenho para vocês sobre a escalação do Fluminense é bizarra porque mudou muita coisa, tá? E essa informação foi trazida a nós através de um flamenguista, né? Vene Casagrande. Aí tu vai falar: Thiagão, ele é flamenguista. Cara, não acredito que ele tá soltando informação. Até porque ele não é sempre que ele bota escalação. Então, se ele teve essa escalação, é porque ele conseguiu essa informação de alguma maneira. Mas vamos lá. A provável escalação, segundo o Vene Casagrande, tem simplesmente Otávio de titular. Meu Deus! Meu Deus! Vão ressuscitar o Otávio, meu Deus! É o Otávio. Otávio no sintético. Se preparem, torcida tricolor. Se preparem. Fábio no gol, né? Samuel Xavier na lateral direita. Inácio e James, né? Então o Igor Rabelo aí dá lugar ao James, né? René na lateral esquerda. Hoje em dia René também, para mim, não seria jogador útil, mas é menos pior do que o Arana. Aí vem esse meio de campo com Otávio, Nonato e Paulo Henrique Ganso. Ganso, eu até acho que o Ganso não entrou mal no jogo contra o Vasco. Mas se você não colocar um meio de campo com um pouco mais de mobilidade, pro Ganso fica difícil, né? Mas tudo bem. E lá na frente nós temos Kevin Serna, que depois da renovação nada. Soteldo, que é o único dos pontas que eu vejo que tenta alguma coisa diferente. E me surpreendeu positivamente Castilho. Cara, finalmente Castilho ganhando oportunidade, né? Não vem ganhando oportunidade. Sei que a torcida já pega no pé dele pelo valor que o Fluminense pagou, mas ele não tem culpa disso. Ele não tem culpa do valor que pagaram nele. É torcer pra ele bater, para ele mandar bem, porque agora com a lesão do Hulk é oficial. A gente não tem atacante. Lesão do Hulk, não, desculpa. Agora com a lesão do JK é oficial. Nós não temos nenhum atacante que funcione nesse time do Fluminense. Então, assim, fica aí, né? Fica aí a esperança em Castilho render bem. Só que aí a gente pensa, botam Castilho, mas ao lado do Castilho. Mas eu acho que Castilho e Soteldo, eu acho que isso aqui pode funcionar. Ah, Thiago, por quê? Soteldo é aquele driblador que quebra a linha e ele chega na linha de fundo e ele cruza. Se Soteldo acertar esse cruzamento na cabeça do Castilho, a tendência é gol, meu amigo. Porque o Castilho, pelo alto, ele é muito forte. E nem só pelo alto. Eu acho que se a bola chegar ali no Castilho em boas condições no ataque, ele pode fazer alguma coisa. O problema é essa bola não chegar no Castilho, né? E é claro, Paulo Henrique Ganso então voltando a ser utilizado depois de tudo que passou. E a gente tem esse meio de campo aqui que me preocupa muito. Esse meio de campo aqui, eu acho difícil a gente ganhar. Esse aqui, ó. Otávio, Nonato e Germancano. Desculpa, e Ganso. Eu acho difícil a gente ganhar no meio de campo. E o time que perde meio de campo dificilmente cria oportunidade. Aí tu vai falar, se o Fluminense não ganhar esse meio de campo, quem vai puxar os contra-ataques? Soteldo? Não, Soteldo não é jogador para puxar contra-ataque. Soteldo é jogador para
ter a zaga do adversário, né, ali imposta e você quebrar a linha com movimentação. O único que conseguiria puxar um contra-ataque aqui é o Serna. Só, né? Só o Serna. Então, assim, esse time do Fluminense tem coisa que eu gostei e tem coisa que eu não gostei mesmo, né? Tipo, o Otávio, brincadeira de mau gosto. E já o Castilho, eu já acho que tá na hora de dar um pouco mais de oportunidade para Castilho. Mas com esse time aqui, não sei se tem tanta criação para essa bola chegar em condições pro Castilho, não. A zaga do Fluminense é aquilo ali mesmo, né? E o meio de campo me preocupa um pouquinho pro jogo de hoje, apesar de achar que o Ganso não entrou mal contra o Vasco. Acho que pro Ganso melhorar ou jogar melhor, você precisa de um meio de campo com um pouco mais de mobilidade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quero a sua opinião sobre essa escalação do Fluminense. O que você achou, se você gostou ou não. Se você acha que eu tô errado também, não tem problema, comente aí. Quero saber a sua visão. Mas pensando aqui, acho que Soteldo já merece uma chance, porque dos pontos ele tem feito alguma coisa diferente. E o Castilho merece oportunidade, pô. Castilho virou reserva do Cano, que não faz nada. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Isso não faz sentido nenhum. Até pelo investimento que o Fluminense fez nele. Não é a pressão no jogador pelo investimento, mas na pressão da diretoria pelo valor que investiu no jogador. No mínimo ele tem que ganhar minutos. Mas sei lá, essa escalação aqui, assim... Tem a situação do Castilho, até que eu acho que tem que dar oportunidade mesmo. Mas, sinceramente, tu pega o restante, tá muito ruim, né? Ah, Thiago, todo quer dizer que com isso o Fluminense não pode ser campeão, não pode vencer o jogo? Não, nem isso. Pode vencer o jogo pode acontecer 1 milhão de coisas, né? O futebol é legal por causa disso. Você assiste sem saber o que vai acontecer, né? Mas assim, confesso pra você que essa escalação me preocupa o meio, né? Com o Otávio ali. Pô, não dá só pro Nonato fazer tudo nesse meio de campo. Se fosse um meio de campo com Martinelli, Nonato e Ganso, aí eu já acho que melhoraria. Ou Hércules, Nonato e Ganso, aí já acho que melhoraria. Mas Otávio, Nonato e Ganso, pô, tem que fazer muita força mesmo pra esse meio de campo funcionar. E é um negócio que, pô, já começa a me dar um ranço. Então foi o seguinte, ô Zubeldia. Em vez de botar o Otávio aqui, pega o Juan Salles lá da base e dá oportunidade pro menino, mas não dá, né? Não se pode oportunizar. Tem que usar os véi caro. O salário do Otávio no Fluminense deve ser uns 500 mil. Então, assim, o Fluminense é a terra dos medalhões ali que não rendem, né? Mas eu vou torcer pra dar certo. Mas, pô, mano, meu lado crítico ou meu lado analista me deixa bem preocupado essa escalação aqui, tá? Essa escalação me deixa preocupado. Torcer pra dar certo. Se der certo, vou ficar felizão. Mas, pra dar certo, muita coisa tem que acontecer aqui, hein? O Otávio vai ter que jogar o que não joga há muito tempo. Nonato também. E Ganso vai ter que ganhar um pouco mais de mobilidade? Não sei. Serna, hoje pode ser o jogo pro Serna, né? Se o Fluminense não tiver com a bola saindo nos contra-ataques, o Ganso, ele consegue achar esse cara que vai fazer a ponta de lança, né? Então, pode acontecer, num lance ali de contra-ataque, o Ganso pegar a bola, conseguir lançar pro Serna, que vai sair nas costas dos caras e surgir como oportunidade, talvez. Pra tu ver, o futebol é cheio de caminhos, cara. São vários caminhos que você pode tentar prever, mas ficar prevendo é um pouco chato. Agora, pensando no que eu estou vendo... esse meio de campo mais me preocupa do que me anima, tá? Mais me preocupa do que me anima, o que também não tira a possibilidade de vitória. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração. Gente, eu tô levemente um pouco estressado com o Fluminense, cara. Vocês me perdoam? Por favor. Parece que eu faço vídeo pra falar a mesma coisa. Vocês não sei disso, não. Toda escalação, assim, tem algumas coisas que não faz sentido. Até quando acerta, erra o meu dia. É impressionante a taxa de erro do rapaz, né? Impressionante. Mas tomara que dê certo. Não quero perder Botafogo, não. Já perdi pro VAR. A gente já perdeu a final do Flamengo. Foi eliminado pelo Vasco. Só me falta perder Botafogo. Aí esquece, né? Aí, pelo amor de Deus. Beijo no seu coração. Muito obrigado. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal. Fui.